Opa, pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para falar a respeito do nosso radar da semana sexta de trade. Para quem não conhece os nossos radares, tem radares over, under, jogadores vitoriosos, com a nossa lista dos melhores jogos de determinados mercados para vocês ficarem de olho na semana. Marcar na agenda de vocês e falar, eu preciso ficar de olho. E toda semana a gente vai trazer aqui pelo menos um radar para vocês de forma gratuita, com a nossa análise do porquê que essas entradas fazem sentido aqui no YouTube. Para quem é membro do nosso canal, clicando no botão de Seja Membro, você vai ter acesso a todos esses radares com as melhores zebras, vitoriosos, over, under, jogador, over também, para trabalhar com pontuação, rebote, assistência dele, depende do que o mercado oferece. E, além de muito conteúdo extra também, lá no nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, o grupo VIP mais completo, vocês terão acesso a e-books, o nosso guia da NBA atualizável e também o nosso mural, que vai ser lançado na próxima semana. Então aproveitem, porque o nosso radar sai domingo à noite, ou seja, hoje, e o nosso vídeo sai no máximo até segunda de manhã explicando cada um dos radares. Beleza? Vamos começar aqui esse radar over que a gente traz de forma gratuita para vocês, mas antes, pessoal, meta de 100 likes para esse vídeo, para a gente na semana que vem trazer mais um radar gratuito para vocês. Beleza, os nossos palpites do dia de hoje já estão no ar e amanhã a gente vai deixar também os nossos palpites, porque tem palpite aqui todo dia no Sexta de Trade. Bom, vamos aqui para o nosso primeiro radar, o Denver Nuggets, que vai encarar em casa, dia 30 às 10 horas, o Utah Jazz. O nosso palpite vai ser o over do time da casa, para vocês ficarem de olho, com base na seguinte argumentação. A equipe do Denver Nuggets é um dos ataques mais eficientes da NBA atual. O Utah Jazz, fora de casa, tem um dos piores desempenhos da liga e é um time de tank, um time que produz pouco para poder ter uma boa escolha de draft na próxima temporada. Ou seja, eles não podem vencer muito. E provavelmente eles simplesmente vão disfarçar essas derrotas propositais ou coisas do tipo, afrouxando a marcação, sendo mais competitivos em jogos como mandante. E também a gente está falando de um Denver Nuggets que tem o Nikola Jokic, jogador importante, um dos principais jogadores da liga hoje, talvez o principal que atua em um setor onde o Utah Jazz, que é uma das piores eficiências defensivas da NBA, a pior nesse momento da gravação do vídeo, sofrendo 122,2 pontos por 100 posses de bola, e também é um time que sofre muito para jogadores da posição e do setor onde o Jokic atua. Na temporada anterior, o Utah Jazz foi o sexto time que mais sofreu pontos no paint na NBA, tendo desempenho pior fora de casa. E para essa temporada 23-24, eles já começam dando sinais que eles também terão problemas para defender esse setor. Nesse momento, eles são o sétimo pior time na hora de fazer defesa de pontos no paint. Eles sofrem uma média de 53,3 pontos por jogo nessa região, e na última partida deles, eles sofreram 64, que, repito, é um setor onde o Aaron Gordon é muito bom infiltrando e onde o Nikola Jokic deve brilhar e potencializar essa linha de pontos do Denver Nuggets, que na temporada anterior foi simplesmente um ataque de top 10, como vocês podem ver aqui na tela. Por 100 posses de bola eles foram muito eficientes, o quinto melhor ataque de toda a liga. E quando a gente fala também em bolas de 3, eles tiveram uma eficiência das melhores da NBA, número que também vale a pena a gente destacar, o quarto melhor. Beleza? E agora a gente vai falar aqui no jogo entre Atlanta Hawks e Washington Wizards, no dia 1º do mês 11. Beleza, Atlanta Hawks jogando em casa às 8h30 contra o Washington Wizards. A nossa argumentação é a seguinte: nos últimos 10 jogos do Atlanta Hawks, tivemos uma média de 242,4 pontos por jogo, contando somente jogos de temporada regular. Inclusive, o jogo menos pontuado deles até aqui nessa competição foram 226 pontos contra o Charlotte Hornets. Vamos aqui para alguns números interessantes, que é a questão defensiva dessas duas equipes, que é simplesmente terrível. A gente está falando aqui do Washington Wizards, que é a quarta pior defesa da NBA, e do Atlanta Hawks, que é a sexta pior. Na temporada passada, o Atlanta Hawks já foi uma das 10 piores defesas da liga também. O nosso palpite para esse jogo vai ser um over totais. O Washington Wizards é o time com maior pace da NBA até aqui, ou seja, aquele que tem mais posse de bola por minuto, bem como o Atlanta Hawks, que é o terceiro colocado. E quanto mais posses de bola a gente tem, mais chances da gente converter arremessos para pontos. Beleza, quanto mais arremessos, mais chances do over. É aquela velha história da importância do pace que eu sempre destaco para vocês. Na temporada passada, o Atlanta Hawks foi uma das melhores eficiências ofensivas da NBA, um dos times com mais pontos por jogo, e mais do que isso, é um time que também sofre no paint. O Atlanta foi o segundo time mais vazado do paint da última temporada. Eles perderam John Collins para essa, e acho que com Saddiq Bey e com Capela ainda mais velho, né, a idade vai chegando, eles vão sofrer ainda mais nesse setor, que é um setor mais fácil de se converter pontos. O Atlanta também foi um dos times que mais sofreram pontos a menos de 5 pés da cesta, e a menos de 5 pés da cesta você geralmente tem um aproveitamento de mais de 60%. É muito fácil pontuar nesse setor. Então
Então acho que vai facilitar a vida também do Washington Wizards. Beleza? Agora, pessoal, vamos falar aqui a respeito do jogo entre Golden State Warriors e Sacramento Kings, dentre os muitos jogos que terão entre essas duas franquias. O Golden State Warriors e Sacramento Kings, nos últimos 5 jogos, produziram muitos pontos, sendo o menos pontuado deles quase em 220 pontos. A média entre esses times pontuando é muito interessante, só que o destaque vai aqui para o fato de que esses dois times têm muita bola de 3 e jogam num pace muito alto. O Golden State Warriors, vamos pegar aqui os números da temporada passada, que também é um recorte maior que nós temos, foi o time mais rápido da NBA, enquanto que o Sacramento Kings esteve perto ali do top 10. Em relação à eficiência ofensiva dessas duas equipes, o Sacramento foi o melhor ataque não só daquela temporada, mas um dos melhores da história por 100 postos de bola. O Golden State Warriors também um ataque de top 10, marcando 115,1 pontos por 100 postos de bola. Os dois times não defendem bem, principalmente o Sacramento Kings, que foi uma das 10 piores defesas da NBA na outra temporada também. Como eu disse para vocês, a bola de 3 também é um fator decisivo para essas duas franquias. Faz parte do DNA deles e eles são muito bons no que fazem. O Golden State Warriors foi o time com mais bolas de 3 por jogo e o Sacramento Kings o quinto na temporada anterior. Essas franquias já se enfrentaram e completaram para um jogo aqui de mais de 235 pontos somados. Vamos ficar de olho aqui no over entre Sacramento Kings e Golden State Warriors, principalmente no ao vivo. Tentar pegar em algum momento em que eles estejam pontuando mal, certamente eles vão voltar com o padrão. E agora vamos falar aqui de Dallas Mavericks, que encara a equipe do Denver Nuggets, né? O Denver Nuggets que vai jogar dentro de casa contra o Dallas Mavericks, que defende muito mal como visitante. Eles já defendem mal no geral, né? Como visitante, nem se fale. Jogo do dia 3/11 de 2023, às 11 horas. Todos os fatores do Denver Nuggets a gente já explicou, a eficiência deles, eficiência na bola de 3, um dos melhores ataques da liga, um time que fere muito no paint e é onde o Dallas Mavericks mais sofre. Inclusive, se a gente for fazer aqui um destaque da última temporada, a gente tá falando de um Dallas Mavericks que sofreu muito para jogadores de garrafão. Se a gente for olhar aqui na posição de power forward, por exemplo, o Dallas foi quem mais sofreu pontos, mais teve rebotes, ou seja, com rebotes ofensivos a gente tem pontos de segunda chance de corrigir arremessos do Denver Nuggets, e a gente tá falando de um Dallas que fora de casa é simplesmente horroroso defensivamente. Com os números da última temporada, né? Vamos fazer aqui o nosso filtrinho dele jogando como visitante. Se a gente for olhar aqui com a chegada do Kyrie Irving na última temporada fora de casa, que foi mais ou menos ali pós All-Star Game, a gente tá falando de um Dallas que foi a 7ª pior defesa de toda a NBA, sofrendo 117,9 pontos por 100 posses de bola. Mas a gente também entende que eles têm um poder de fogo muito bom com Luka e Kyrie, quase chegando ali no top 10 com 117,3 pontos por posses de bola. Os últimos jogos do Denver Nuggets também, que foram bem pontuados. Os últimos jogos do Dallas Mavericks também, que foram bem pontuados, apresentam números interessantes também, tendo feito 245 pontos no momento da gravação desse vídeo contra os Nets e também aqui uma marca de 235 pontos contra o San Antonio Spurs, que não é nenhuma referência ofensiva, não. O Brooklyn Nets também, tá? Eles não têm nenhuma super estrela a nível de pontuação, não. O Dallas Mavericks nessa semana encara o Memphis Grizzlies e o Chicago Bulls, dois times que estão com muita dificuldade de pontuar. Então pode ser que os números do Dallas Mavericks caiam, a impressão de que a defesa deles seja boa pode surgir, ou de que ela tá evoluindo pode surgir, mas é uma falsa impressão. A gente tá falando de dois times que não conseguem ser eficientes no ataque, pelo menos no momento da gravação desse vídeo. E aí quando eles encararem o Denver Nuggets, as linhas dos Nuggets vai estar bem interessante. Eles fizeram 119 contra a boa defesa dos Lakers, ficaram em 108 contra a boa defesa do Memphis Grizzlies fora de casa, que na última temporada foi uma das melhores da NBA, mas eles têm tudo para dar um salto, até porque esse quarto aqui de 19 pontos para mim, para eles, parece irreal. E nos confrontos diretos, a gente também tem números muito interessantes. Se a gente for considerar esse jogo aqui de 2023, 227 pontos, sendo 118 marcados pelo Denver Nuggets, e a gente também tem jogos bem pontuados aqui em 2022, mas repito, foi a partir de 23 que o Kyrie chegou, o lado ofensivo do Dallas melhorou e o lado defensivo piorou e muito. Então mais um jogo pra gente trabalhar, finalizando aqui com Cleveland e Indiana Pacers. Aí nosso palpite é no over aqui na pontuação do Cleveland Cavaliers, que encara no mesmo dia às 8 horas 3/11, o Indiana Pacers, uma das piores defesas da NBA também, um dos times mais rápidos que a gente tem na liga, e como eu sempre digo pra vocês, velocidade significa muitas posses de bola por minuto. Muitas posses, mais chances do over. O Indiana Pacers foi o 5º maior pace da última temporada, eles manteram a característica para esse ano atual. Se a gente for olhar aqui os números do Indiana Pacers, eles inclusive enfrentaram os Cavs, né, com 113 pontos sofridos, mesmo o Cavs tendo feito um quarto de 12, e mesmo o Cavs sem o Darius Garland e o Donovan Mitchell, seus dois pontuadores titulares. Eles sofreram 113 pontos e fizeram 125, o que significa que os Cavs que fora de casa são ainda mais agressivos ofensivamente, devem pontuar bem. Eles fizeram 105 pontos contra uma das melhores eficiências defensivas da NBA naquele momento, que era o Thunder. Fizeram 114 contra os Nets também, que tem excelentes jogadores defensivos, Michael Bridges, Ben Simmons, Nicholas Claxton, mas nos confrontos diretos a gente vê como os Cavs conseguem pontuar bem. Inclusive eles se enfrentaram, repito, 113 pontos mesmo sem seus dois principais atacantes. A média nos últimos 7 confrontos entre essas equipes para os Cavs foi de 120,1 pontos por jogo, enquanto que nos últimos 4 jogos fora de casa ela aumenta para 123,8
Então dá pra gente pegar ali uma linha de até acima de 115,5 pontos pros Cavs. Claro, se eles estiverem com seus pontuadores mais saudáveis, a gente tá falando de um Donovan Mitchell que arrebenta geralmente contra o Indiana Pacers, tem números excelentes e joga na posição onde esse time foi o time que mais sofreu pontos por jogo e também foi o quinto que mais sofreu bolas de 3. Então a gente tem um Cavs com muitas possibilidades de pontuar bem contra a defesa terrível e contando com seu melhor jogador tendo encaixe favorável contra esse rival. Bom, pessoal, esse foi o nosso radar da semana. Espero que gostem, fiquem de olho nesses jogos e deixa o like pra gente trazer mais radares pra vocês. Se vocês querem ter acesso a todos os outros com vídeos exclusivos das nossas análises, só ser membro aqui do canal ou então participar do nosso grupo VIP menor para esse mercado e o grupo VIP mais completo. Muito obrigado pela sua audiência e falou!